Capítulo 18 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Leitura em voz alta. Que tens tu com isso? Segue-me tu. João 21:22. Entretanto, Rolim, quando aquela tarde Jasper Chaser ouvira sair do clube, não pensava em Raquel, nem esperava encontrá-la. Achara-se de repente ao dobrar a esquina, junto da moça, e seu coração pulou de alegria. Acompanhara então até a casa, regozijando-se, apesar de tudo, de gozar por um momento desse amor terrestre, que não podia banir de sua vida. Acabou de ver Virgínia, disse Raquel. Ela contou-me que a aquisição do terreno do retângulo é quase certa. Sim, mas foi uma causa muito aborrecida nos tribunais. Virgínia mostrou-lhe as plantas dos edifícios que vamos construir? Mostrou. Vi uma grande parte. Não sei onde Virgínia foi buscar todas aquelas ideias. Virgínia agora conhece mais acerca do que se faz em Londres e sobre os trabalhos filantrópicos das igrejas da América do que muitos profissionais das missões entre os pobres dos grandes centros. Gastou quase todo o verão procurando informações. À medida que conversavam sobre aquela obra beneficente, Rolim ia se sentindo mais à vontade. Era um terreno seguro para ambos. O que fez durante o verão? Quase não o vi, disse Raquel de súbito, e logo corou com o pensamento de que a sua pergunta podia parecer sinal de um grande interesse pelo moço, ou de um grande pesar por não o ter visto mais vezes. Tenho andado ocupado, disse Rolim. Conte-me mais alguma coisa, insistiu a moça. Não fale tão pouco. Não tenho o direito de lhe perguntar? Ela o interrogava com muita naturalidade, lançando-lhe um olhar que exprimia real interesse. Sim, certamente, replicou Rolim com um sorriso de reconhecimento. Mas não tenho muita coisa para contar-lhe. Procuro falar aos meus antigos companheiros e levá-los a uma vida melhor. Parou de repente, como se tivesse receio de continuar. Raquel não se aventurava a perguntar-lhe mais nada. Faço parte do mesmo grupo que a você e Virgínia pertencem, continuou Rolim. Comprometi-me a seguir o exemplo de Jesus, e nesse propósito é que tenho estado fazendo a minha obra. É o que eu não sabia. Virgínia falou-me de uma grande mudança em você. É maravilhoso pensar que procura cumprir aquele compromisso juntamente conosco. Mas que pode fazer com os moços dos clubes? Sua pergunta é muito direta e não permite evasivas, replicou Rolim sorrindo de novo. Depois daquela noite no retângulo, falava precipitadamente, sua voz tremia um pouco. Perguntei a mim mesmo que ideal proporia a minha vida para redimir o passado e cumprir a vocação cristã. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que devia carregar minha cruz, no meio que me era mais familiar. Já pensou alguma vez que esses moços elegantes que enchem os clubes e que desperdiçam tempo e dinheiro, como eu outrora, são os seres mais negligenciados pela nossa sociedade? As igrejas cuidam dos pobres como os do retângulo, fazem alguns esforços para atingir os operários, têm longas ramificações da pequena burguesia, mandam missionários aos pagãos e estrangeiros, mas essa mocidade elegante e dissipada dos clubes está fora de qualquer plano de evangelização e de toda influência cristã. E, contudo, nenhuma classe da sociedade tem mais necessidade dos esforços da igreja. Eu pensei, conheço esses moços, suas qualidades boas e más. Fui um deles. Não poderia trabalhar entre o povo do retângulo, não teria jeito, mas achei que poderia exercer boa influência entre moços perdulários. Eis aqui o que eu tenho feito. Quando perguntei como vocês, que faria Jesus? Foi essa a minha resposta, que é também a minha cruz. As palavras finais de Rolim soaram tão baixo que Raquel teve dificuldade para ouvi-lo em meio ao barulho da rua. Todavia ela entendeu o que ele disse. Desejava saber quais métodos ele empregava, mas não sabia como perguntar. Seu interesse pelo plano dele era um pouco maior que a mera curiosidade. Rolim agora era tão diferente do moço elegante e frívolo que a pedir em casamento que ela pensando nele e falando com ele tinha a impressão de ter feito um novo conhecimento.
Deixaram a avenida e subiram a rua onde morava Raquel. Era a mesma rua em que Rolim lhe perguntara por que não podia ela amá-lo. Nenhum dos dois se esquecera daquele dia. Lembravam-se dele neste momento com uma tal intensidade que os tornavam acanhados. Foi Raquel quem finalmente rompeu o silêncio perguntando: como o recebem seus antigos companheiros? Como lhes fala? Que dizem eles? Rolim ficou aliviado quando Raquel falou e respondeu prontamente: isso depende do indivíduo. Muitos deles pensam que eu fiquei fanático. Continuo a ser membro de um clube e isso facilita a minha tarefa. Além disso, esforço-me para evitar tudo que poderia provocar críticas inúteis. Ser-lhe-á talvez surpresa saber do grande número que tem respondido ao meu apelo. Custará crer que há algumas noites um grande número desses homens travou animada e séria conversa comigo sobre religião. Já tive a grande alegria de ver algum deles abandonarem seus maus costumes e começarem uma vida nova. Não cesso de perguntar: que faria Jesus? A resposta vem devagar, porque estou caminhando devagar. Já descobri uma coisa: esses moços não fogem de mim. Penso que é um bom sinal. Outra coisa: consegui interessar alguns na obra do retângulo, e quando ela principiar, darão algum dinheiro para aumentar sua influência. E além disso, pude impedir alguns jovens de irem se perder no jogo. Rolim falava com entusiasmo. Seu rosto se transfigurara pelo seu interesse naquele assunto, que se tornara a grande preocupação de sua vida. Raquel, pela segunda vez, notou o tom firme e viril de sua linguagem. Ela compreendia todo o peso dessa cruz tão séria, ainda que tão alegremente carregada. Quando falou, foi impelida por um sentimento de justiça para com Rolim e sua nova vida. Você se lembra de que eu o reprovei um dia por não ter um ideal pelo qual valesse a pena viver? Quando Rolim se sentiu bastante senhor de si para observar a moça, pareceu-lhe que nunca a vira tão bela. Quero dizer-lhe, continuou ela, que eu o respeito hoje pela coragem com que cumpre seu compromisso. Sua vida agora é muitíssimo nobre. Rolim estremeceu, sua agitação era intensa. Raquel notava sua emoção, sem poder ajudá-lo. Continuaram o caminho em silêncio, afinal, ele murmurou: muito obrigado. Não posso dizer-lhe que imenso prazer é para mim ouvi-la falar assim. Contemplou-a por um momento. Nesse olhar, Raquel leu que seu amor era sempre o mesmo, mas Rolim não lhe disse nada. Quando se separaram na entrada da casa de Raquel, ela foi diretamente para o seu quarto, e ali sentada, com a fronte entre as mãos, pensava: começo a sentir que significa ser amada por um homem nobre. Apesar de tudo, amarei Rolim Page. Mas que digo? Raquel Winslow, você esqueceu? Ela se levantou e pôs-se a andar de um lado para o outro. Estava profundamente comovida. Verificou, entretanto, que essa emoção não era de remorso ou de tristeza. O fato era que uma grande alegria lhe invadia a alma. Entrava assim em uma nova experiência e mais tarde, naquele dia, ela se regozijava com uma forte e sincera satisfação, pois se começava a amar Rolim Page, era ao cristão que ela tinha começado a amar. O outro não a impressionaria de modo nenhum. Rolim levava no fundo do peito uma esperança que não conhecia, desde o dia em que Raquel lhe dissera não. Foi com essa esperança que continuou sua obra, e jamais fez tanto bem a seus antigos companheiros como na época em que se seguiu ao seu encontro fortuito com Raquel Winslow. O verão terminava. Raymond ia mais uma vez afrontar os rigores do inverno. Os planos de Virginia a respeito do retângulo estavam em vias de execução, mas as grandes construções não aparecem por encanto, nem os terrenos vagos se transformam num dia em parques e jardins. Mas $1 milhão em mãos decididas a empregá-los como Jesus os empregaria é uma soma capaz de operar maravilhas em pouco tempo. Assim, Maxwell ficou admirado de ver como as obras estavam adiantadas. Um dia em que, saindo das oficinas das estradas de ferro, se dirigiu para o local das construções. Entretanto, desse passeio trouxe uma profunda tristeza. Tudo o que viu no retângulo parecia-se tão exatamente com o que se lembrava de ter visto na primavera, que em vão procurava os traços visíveis do trabalho de Gray, de Raquel e de Virginia. Naturalmente, disse ele consigo mesmo,
O trabalho começado e dirigido pelo Espírito Santo, com as suas maravilhosas demonstrações de poder da primeira igreja e na tenda, tinha influenciado de algum modo a vida do retângulo. Mas quando ele passava pelos botequins e via a multidão que entrava e saía daqueles antros, quando via o aspecto bestializado de um sem número de homens, mulheres e crianças, tudo lhe parecia desafiar qualquer tentativa de reforma. Maxwell começava a duvidar de que mesmo $1 milhão pudesse purificar esse escoadouro. E a fonte de quase toda essa miséria humana não era o álcool legalmente vendido, que poderia fazer a abnegação de crentes como Virgínia e Raquel para opor um dique à corrente do vício, enquanto a fonte conservasse sua profundidade e vigor? Não seria em pura perda que essas moças sacrificavam a vida, lançando-se nesse inferno terrestre, quando por uma alma arrancada ao mal, 2 eram escravizadas por ele? O pastor não podia desembaraçar-se dessa ideia. Era a mesma que Virgínia comunicara a Raquel. Nada poderemos fazer enquanto existirem tavernas e casas onde se vende álcool no retângulo. No entanto, se a taverna era um fator no problema de Raymond, não menos o que o eram a primeira igreja e sua falange decididas a seguir o exemplo de Jesus. Maxwell, colocado no centro do movimento, não podia apreciar tão bem sua influência como as pessoas que estavam de fora. Raymond, porém, sentia forte impressão e em muitas coisas transformava-se sem conhecer inteiramente as razões da mudança. O inverno também passou, e com ele o ano que Maxwell havia fixado para o compromisso dos que pretendiam fazer o que Jesus faria. O domingo em que se completava o ano foi, por várias razões, o dia mais extraordinário que a primeira igreja já virá. Foi muito mais importante mesmo do que pensavam os membros da primeira igreja. O ano havia ficado tão firme e seriamente marcado na história da cidade que o povo não podia avaliar sua significação. E o dia que findaram aqueles 12 meses de lutas se caracterizou por tais revelações e confissões que os protagonistas imediatos dos acontecimentos não podiam aquilatar o valor do que tinham feito ou a importância de sua experiência para o resto das igrejas e cidades do país. Aconteceu, na semana anterior ao aniversário, que o pastor Calvin Bruce, da igreja de Nazaré Avenue, em Chicago, estava em Raymond, onde fora visitar alguns velhos amigos e, incidentalmente, ver seu antigo colega de seminário, Henrique Maxwell. Ele estava presente na primeira igreja e foi um espectador grandemente atento e interessado. Suas impressões acerca das coisas ocorridas em Raymond, especialmente naquele domingo, podem lançar mais luz sobre a situação do que qualquer outra descrição de outras fontes. O que começou como uma pergunta simples se tornou um estilo de vida. E você, já parou para perguntar hoje, em meus passos, o que faria Jesus? Mas a história não para por aí. Fique atento aos próximos capítulos. E se até aqui Deus tem falado com você, curta agora e comente. Eu sigo Jesus.